E nós agora vamos chamar a atenção de você que trabalha, né? E nós vamos falar a respeito do feedback. Dicas para um feedback saudável e como utilizar o feedback, né, de uma maneira que possa manter os profissionais ali alinhados às diretrizes da empresa, das normas de trabalho da casa, porque serve tanto para um trabalho numa empresa como num trabalho em casa, por exemplo, né? Nós vamos agora conversar com o Renan Sinac, que é consultor da Leme Consultoria. Oi, Renan, bom dia. Bom dia, Luísa. Bom dia aos ouvintes. É um prazer para nós participar do programa aí com vocês. O prazer é nosso. Ô, Renan, eu queria que você começasse explicando o que é o feedback, porque outro dia uma colega estava lembrando, o filho dela começou a trabalhar agora, um rapaz jovem, né? E disse que na empresa deles tem um tal de feedback, mas o tal do feedback é falado mais como um terror, entendeu? Se você chegar atrasado, você leva um feedback. Olha o sentido da coisa. Então, eu queria que você aproveitasse para explicar direito o que é o feedback. Pois é, Maria Luísa, desculpa. Há uma questão importante nas organizações, que é desmistificar a real contribuição do feedback, né? Na realidade, o feedback ele é apenas uma informação. O problema é que para muitas empresas, o momento do feedback, ele fica, na maior parte das vezes, associado ao retorno de uma avaliação de desempenho, de uma avaliação de competências. E esse retorno pode ser positivo ou pode ser recheado de oportunidades de melhoria, fazendo com que muitas vezes as pessoas acabem ficando receosas desse momento, né? Mas imagine só, por exemplo, tem um foguete para ser enviado para a Lua. Precisa trocar informação entre o foguete e a base. Se cada vez que o foguete sentisse de alguma maneira incomodado por receber uma orientação a respeito de que a rota traçada não está adequada, como é que vai acontecer? Esse foguete ele vai parar, sei lá, em Marte, em Júpiter, mas ele não vai atingir o objetivo. A mesma coisa para profissionais dentro do ambiente de trabalho, seja no funcionalismo público, seja nas empresas privadas, essa troca constante de informações é que assegura um caminho perfeito para a empresa, ou se não perfeito, um caminho mais adequado para que ela atinja seus objetivos. E isso contribui tanto para o colaborador atingir suas aspirações de carreira profissional, quanto para a empresa atingir seus resultados em termos de aumento de participação no mercado, rentabilidade. Só que, se as organizações implementarem uma cultura de que, olha, foi chamado na sala de chat no feedback, aí vem, né? Aí é uma coisa ruim, começa a fazer o efeito contrário, que as pessoas já vão para o momento do feedback na defensiva e acabam não conseguindo gerar o resultado esperado nem para a empresa e nem para a trajetória de carreira do profissional, do colaborador. Então a gente pode dizer, fato, desculpe, feedback é informação, né? A gente pode dizer então que o feedback não pode ser dado só na hora de chamar a atenção, né, para não ficar com essa conotação negativa. Exatamente, Luísa. Essa é uma informação importante que você está passando aí para os nossos ouvintes, porque feedback, existem diversas técnicas, diversas metodologias, mas existe um ponto em que todas elas concordam, né? Por exemplo, se você tem um profissional que está com algum desvio de desempenho, algum desvio comportamental, você vai lá e você vai dar um feedback corretivo, né? Chamado feedback corretivo. Qual o objetivo desse feedback corretivo? Fazer com que ele mude a rota, para que ele possa acertar, ter um desempenho melhor. Primeiro sinal de mudança que esse profissional der, primeiro sinal de que ele começou a entrar dentro das diretrizes organizacionais, você vai dar o feedback positivo, feedback de reconhecimento, para garantir que ele continue tendo continue numa linha adequada, né, numa rota adequada. O problema é que muitas organizações acabam associando o momento do feedback, começando sempre pelo lado negativo, pelas oportunidades de melhoria. Isso gera uma espécie de um trauma corporativo, né? E realmente as pessoas acabam não se comportando da maneira adequada. Mesma coisa para o profissional que vai sempre bem. Cumpre com os horários, entrega os seus resultados, demonstra uma contribuição ímpar para a empresa. Nesse caso, o que nós devemos fazer? Ao primeiro sinal de que o resultado é perpetuável, que ele continua tendo um bom desempenho ao longo do tempo, é oferecer um retorno positivo, para garantir que ele continue tendo essa conduta. Isso independente do tipo de negócio, né? É importante frisar. Tem um ponto importante também a respeito do feedback, Luísa, que é assim,
existe lá aquela chamada avaliação de desempenho, avaliação de competências, né? O líder começa sempre nesse retorno falando dos pontos que o profissional tem a melhorar e acaba esquecendo de falar os pontos em onde a contribuição dele foi realmente representativa. Novamente, nós estamos gerando aí, nessas empresas, um sentimento de que o momento do feedback ou a palavra feedback fica associada somente a coisas que eu tenho a melhorar e não ao reconhecimento das coisas onde eu contribuí. Então é importante o feedback de mão dupla e também com 2 temas, né? O tema dos pontos onde você contribuiu e dos pontos onde você precisa melhorar. Perfeita essa afirmação. Uhum. Agora, é importante a gente perceber, então, que o chefe, que é como a gente chama normalmente, seja lá o supervisor, a patroa, né? Que o chefe acompanhe de perto o desempenho daquela pessoa na função, né? Para poder fazer a orientação, os elogios e tudo no momento certo. Sem dúvida, Luísa. Na realidade, nós sofremos hoje uma escassez de líderes, né? E liderar não é apenas você ter um cargo, ter o posto de chefe, ser o patrão, para quem tem aí a empregada doméstica, né? Na verdade, liderar é compreender ali os momentos em que há um desvio desse desempenho do profissional, talvez até por questões pessoais, né? Um problema financeiro, um problema de saúde na família. E para que você tenha condições de compreender esses problemas que estão afetando o desempenho do profissional, você tem que estar próximo, né? Não vou falar para você que é uma atividade ou que é um comportamento fácil ou simplificado por parte do líder, porque realmente não é, né? Isso depende muito de uma questão, ter a condição de ter essa proximidade e ter também o desejo, a vocação para participar do processo de liderança, né? Mas a proximidade é fundamental, senão realmente a gente não consegue descobrir o que está levando esse profissional a ter um desvio de desempenho, né? E para conseguir avaliar, precisa ter condições de mensurar e para isso é necessária a proximidade, sem dúvida. Que aí voltando para aquela história, investigue os fatos a fundo, né? Não adianta pegar só a parte superficial e detonar por ali sem saber o porquê que aquilo aconteceu. Porque às vezes a gente vê muito em atendimento, por exemplo, ao público, né, Renan? Às vezes você é mal atendido porque aquele profissional não foi treinado para atender o cliente, não é verdade? Esse é um outro problema que nós temos, Luísa. A gente parte do pressuposto que as pessoas já sabem o que tem que fazer. E isso não é verdade. Cada empresa tem o seu estilo, tem os seus valores, tem o seu perfil de clientes. E para cada uma delas, há uma expectativa diferenciada a respeito de como as pessoas devem se comportar, né? Aí a gente parte do pressuposto. Esse líder, ele não está disposto, muitas vezes, a ter ali uma aproximação com o seu profissional. Naturalmente, essa aproximação não acontece, né? O profissional não sente uma abertura para dizer para o líder, para o chefe, para o gestor, o que está levando ele a ter um desvio de desempenho. Entra o terceiro fator, falta de treinamento inadequado, muitas vezes até um problema na seleção, porque você seleciona errado, depois começa a exigir questões de profissionais que não têm condições de entregar. Final das contas, o que nós temos? Um ambiente de total insatisfação da empresa para com o seu profissional e do profissional para com a empresa também, né? Porque até Sócrates já dizia há muitos anos atrás, a felicidade está associada ao labor. Então, se você não consegue se sentir feliz no ambiente de trabalho, naturalmente você vai ter desvios de desempenho. E aí, esses desvios são ocasionados por diversos fatores, dentre eles a questão do feedback e da falta de treinamento, como você mesmo citou. Então tem que ter atenção nisso. E a gente vê o treinamento, inclusive dentro de casa, né? Que a pessoa contrata, por exemplo, uma empregada, uma babá, né? Ou numa loja contrata um vendedor, uma coisa assim. Mas se esquece do principal, que é treiná-lo para atender de acordo com o que você gosta, né? Ele pode até ser uma ótima empregada na outra casa, que tinha outros costumes, outros hábitos, gostava de outras comidas, por exemplo, né? E aí, quando chega naquela nova, se você não se dedicar um pouquinho, você acaba, às vezes, perdendo um ótimo profissional porque não soube treiná-lo, né? Com certeza, com certeza.
há um ponto também, principalmente para os profissionais, empregada doméstica, babá, né? Na maior parte das vezes não são trabalhos onde você é tão requerido numa questão técnica, porque são trabalhos que você acaba tendo um aprendizado por meio da vivência, né? Uhum. Então, o próprio caso da empregada doméstica. Só que a parte comportamental, por mais que eu tenha dado super certo no meu antigo emprego, não quer dizer que o meu novo patrão, que minha nova patroa, gostem do mesmo perfil de comportamento, né? Tem pessoas que gostam de profissionais mais introspectivos, tem pessoas que gostam de profissionais já que sejam mais falantes, né? Até a questão simples, como por exemplo, a forma como você passa uma camisa, dependendo de quem vai utilizar, gosta da maneira X ou gosta da maneira Y, e muitas vezes a gente associa a questão do treinamento só para a empresa, né? Mas isso não é verdade. O profissional que trabalha nos lares aí por esse Brasil também precisam de instruções e treinamento. Só que a maior parte das pessoas acabam dando mais valor para aqueles profissionais que já vêm prontos. E é muito difícil você contratar alguém de fora que já venha pronto. Seja para trabalhar na sua casa, seja para trabalhar na sua chácara, seja para trabalhar na sua empresa, né? Você vai precisar investir em treinamento. E é de fato um investimento. Agora há um ponto, tá, Luiz? Uhum. A gente percebe que muitas vezes o investimento em treinamento nas organizações, ele acaba sendo, às vezes, mal direcionado, né? Então, o que se faz muitas vezes? Por exemplo, precisa dar um treinamento de um sistema para determinadas pessoas. Só que não se faz um levantamento se algumas daquelas pessoas daquela mesma função já têm aquele treinamento. Então, o que acontece? Muitas pessoas, muitos profissionais vão para a sala de aula, vão para o treinamento, sem um estímulo verdadeiro que justifique a presença dele lá. Então, alguns já sabem aquilo que está sendo passado, outros entendem que aquilo não vai agregar para a sua função. O que isso gera? Desperdício de dinheiro para a empresa, porque ela está investindo num recurso, num treinamento, e na realidade, por que esse desperdício está ocorrendo? Porque não foi feito um levantamento de quem de fato precisa daquele treinamento. Até uma crítica que nós fazemos... Nós só temos mais 30 segundos. Nós só temos mais 30 segundos. Ok. Já vou encerrar então. Certo. Então, a dica que nós damos é assim, para que você tenha lá um desenvolvimento saudável dos profissionais, começar por um processo de treinamento, avaliação de desempenho e feedback. Isso vai, sem dúvida, ocasionar maior satisfação de ambos os lados e, com certeza, resultados mais duradouros para a empresa. Muito bem. Bom, eu vou agradecer então, Renan. Olha, muito obrigada pelas orientações. O Renan Sinac, que é consultor da Leme Consultoria, e a Leme tem uma página bem interessante, né? www.lemeconsultoria.com.br. Tem até dicas de filmes que você pode usar em treinamentos aí do seu pessoal. Renan, um grande abraço, até outro dia. Obrigado, Luísa, um abraço. Foi um prazer. Tchau.